A gente comentou o histórico dessa questão, como o governo Bolsonaro tentou acabar com essa farra, e a esquerda no Brasil jogou contra mais de uma vez. E quem jogou contra da esquerda, um desses grandes jogadores, é o próprio ministro Volney. Lula tirou o Lupe para colocar o braço direito do Lupe, que no passado, como diz o Globo, eu fiz essa matéria na Folha, são em todos os portais, eu fiz questão de trazer do Globo. Quando a Globo conta sobre os escândalos do Lula, é tipo, o quê, né? É tipo você ver, pegar um exemplo que todo mundo vai entender, é tipo o Zico falando mal do Flamengo. Eu nem sou fã de futebol, nem vi o Zico jogar. Eu sei que o Zico é flamenguista, né? Então assim, é o Zico falando mal do Flamengo. É a Globo falando mal de Lula. Você fica assim em choque. É a Marlene Matos falando mal da Xuxa. Isso aí todo mundo conhece agora, né? Novo ministro da Previdência assinou emenda que afrouxou regras de controle de descontos do INSS. O cara que chefiou o INSS, que estava na administração Lupe, que sabia das confusões, ele trabalhou para criar um cenário onde ficou mais fácil para os fraudadores, né? Nomeado novo ministro da Previdência pelo Lula, Volney foi contra deputado federal, coautor de emenda que afrouxou as regras de controle do INSS sobre descontos associativos aplicados em aposentadorias e pensões. Entenda. Em 2019, aí isso aqui tem uma coisa engraçada. Eu odeio a Globo. Faço questão de repetir isso sempre. Olha o que a Globo faz. Em 2019 foi editada o quê? A medida provisória, tá? Por quem? Quem que editou? Do nada, ela foi editada. Tá? Quem que editou? Quem que editou? E, gente, isso não é uma bobagem. Porque eu vou ler aqui tudo, aí depois eu explico pra vocês por que isso não é uma bobagem. Por que isso aqui é proposital? Por que a Globo faz questão de esconder Bolsonaro? Em 2019 foi editada a medida provisória 871, que é transformada em lei com várias ações para combater fraudes no INSS. Uma delas exigia que o desconto fosse revalidado pela entidade recebedora anualmente, ou seja, as entidades precisariam comprovar todo ano que os descontos foram autorizados pelos filiados. Essa redação foi, no mesmo ano, alterada pelo Congresso, para levar o prazo para 3 anos e apenas a partir de 2021. Aí veja que engraçado. Essa redação foi ao mesmo tempo alterada para levar o prazo para 3 anos. Por que a Globo aqui fez questão de falar quem alterou e aqui a Globo não fala quem editou a medida provisória? Quantas pessoas no Brasil vocês acham que sabem que a medida provisória é feita pelo presidente da República? A medida provisória da Globo é o princípio da abiogênese, da criação espontânea. Da biogênese. Tinha lá uma massa, um bolou e a vida nasceu. Não tem, a MP surgiu dela mesmo. Ela foi editada por quem? Então você vê, a Globo é tão desgraçada que a Globo tá trabalhando desde o primeiro dia para direcionar o escândalo pro colo do Lupe. Esse foi o plano da Globo e deu errado. Ele não conseguiu conter, você vê isso, a gente comentou. O jornalista, isso tá logo no início, porque o jornalista que revelou isso pro Brasil, porque foi pras denúncias do Luiz Vassalo, do Metrópolis, que a polícia começou a investigar. E ele mostra como o que ele tava comentando vinha sendo abafado pelos seus colegas jornalistas. Ele tá falando da Globo. Então a Globo abafa o escândalo, desmonta o que realmente tá acontecendo pra blindar o Lula, jogar a culpa no colo do Lupe. E qual é a narrativa que foi construída? Não sei se foi construída com o apoio da Globo. Não, vamos colocar a culpa no governo Bolsonaro. Então, pra essa narrativa poder vingar, a Globo tem que omitir que Bolsonaro foi quem combateu as fraudes. Você vê como uma safadeza sem tamanho? Você vê como uma safadeza sem tamanho? Esse daqui também é um dos motivos que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer o meu trabalho. Eu não posso receber... Minha mãe fala, você tem que ver aí coisa. Eu falo, mas não tem como. Porque eu tenho que ler a notícia. Eu leio. Porque às vezes é uma coisa que o cara não vai prestar atenção, mas pra mim chama muita atenção. Se eu não ler com meus próprios olhos e coisa, sabe? Imagina se eu receber esse negócio, um roteiro. Então tá aqui tá o roteiro. Eu quero que você comece sobre essa notícia hoje. Cara, não é assim, velho. Tem que ter o contexto. É algo um pouco mais amplo. É saber que a Luísa Marluz, por exemplo, lá do Globo. Eu falo, pega lá os atos, vê a quantidade de notícias dessa menina. Vai lá. Ela hoje tá cobrindo bastante as pautas da direita na Globo. Um outro trecho aprovado pelo Congresso, você vê? Mais uma vez cita, pelo Congresso. Mas na hora de falar que foi Bolsonaro que combateu as fraudes, não pode falar. Foi editada. Por quem? Por quem? Enfim, um outro texto aprovado pelo Congresso de 2021 elevou, acho que deve ter uma vírgula, né? Manteve o prazo maior e também adiou a revisão para dezembro de 2022. O novo ministro da Previdência foi um dos 5 autores da emenda que permitiu essa mudança. Procurado via assessoria de imprensa, não respondeu. Além de Volney, quem assinou essa emenda para afrouxar as regras? Danilo Cabral, PSB, do Alckmin. Enio Verri, PT, do Lula. Era líder do PT na época. Quem mais? Jorge Sola, do PT. E Wilson, da Fataing, do PSB do Alckmin. Um ano depois, em agosto de 2022, após lobby das entidades no Congresso, a exigência de revalidação dos dados foi completamente revogada como um jabuti na medida provisória que criou o microcrédito digital. Ou seja, um assunto que não tem nada a ver com a pauta, os caras meteram lá dentro. Aí tá ali, o jabuti é uma expressão para designar algo que foi colocado em um projeto sem relação com o texto original. Dessa forma, as entidades não precisaram mais revalidar o cadastro recorrentemente. Quer ver outro jabuti recente? Pegaram o projeto do combustível do futuro para enfiar lá as taxinhas das compras.
Fora a questão de mercado de carbono, sabe? É uns absurdos que acontece, assim, que você fala, meu Deus do céu, é só o Brasil pra fazer umas coisas dessas. Fraude no INSS. Entidade-alvo da Polícia Federal é condenada 28 vezes em uma semana por descontos indevidos. Levantamento da coluna do Estadão identificou 7 condenações contra a Conafé em 8 tribunais estaduais na semana seguinte, após a entidade ser alvo da Polícia Federal. Procurada da Confederação não respondeu. O Brasil profundo foi deixado à mercê de parasitas com selo oficial. A retórica petista de proteção aos pobres é desmontada por esses casos. É uma máquina que fala inclusão, mas na prática, né? Mas pratica extração assistida de renda. Várias coisas foram acontecendo que causaram todo esse caos. Ministro do TCU facilitou revalidação para associações investigadas por fraude no INSS. Deixa eu ver aqui o negócio. Haroldo Cedrais.